Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Você pode contribuir muito com o meu consumo de café e outros líquidos, bem como a produção de vídeos aqui do canal. Como? Sendo membro aqui no YouTube ou juntando-se ao Apoia-se. E ainda comprando os meus cursos. Tem um monte de cursos lá no meu site, toda a informação está lá. Dá uma olhada. Você também pode comprar os produtos das empresas parceiras, sempre tem um monte de links na descrição de cada vídeo, links de afiliado, aí eu ganho uma porcentagemzinha ali das suas compras. Vai comprar, por exemplo, câmeras, filtros, tripés, filtros, tripés, mochilas, acessórios lá com o pessoal da KNF Concept. Tem links aí na descrição do vídeo. Vai comprar pilhas recarregáveis e carregadores confiáveis lá com o pessoal do Epilhas. Tem link na descrição do vídeo. E compre também suas câmeras, lentes, acessórios, luz e tudo mais com o pessoal da loja Portsar. Tendo dito isso, hoje nós vamos conversar sobre a nossa paranoia com o ruído de imagem. É um tema recorrente aqui no canal, já falei disso algumas vezes, mas hoje a abordagem vai ser outra. A nossa implicância com o ruído de imagem, a nossa busca por uma perfeição, a nossa implicância com a realidade, a nossa busca pelo irreal na nossa fotografia, entre outras coisas. Vamos pensar o que é o ruído de imagem, né? Para começo de conversa, tecnicamente falando, o ruído de imagem é uma interferência. Todo equipamento digital tem um nível de ruído, ruído de fundo ou chão de ruído de um equipamento. É uma certa interferência dada pelo próprio funcionamento desse equipamento e que está sempre lá. E você tem um negócio chamado sinal. O sinal é o quê? A imagem, a luz sendo convertida em um sinal que vai ser gravado. O que nos interessa é a relação sinal-ruído. O que acontece? Bastante sinal, ou seja, temos uma boa luz, capturada com uma boa técnica por quem opera a câmera, então deixou a luz entrar nas quantidades adequadas dentro da sua câmera. Você tem alto sinal para um chão de ruído baixo. Então quando a gente está com a nossa câmera, numa foto de resumo da ópera, luz do dia, bastante luz, está com a nossa câmera lá, está fazendo uma fotometria correta, está tudo certinho, você tem bastante sinal. Então ele está longe do chão de ruído. Sinal longe do chão de ruído, o ruído quase nem aparece na sua foto. Ah, não, é uma foto noturna, num lugar fechado, mal iluminado, o nível de luz cai, mesmo que você abra diafragma, tempo de exposição, aí você começa a ter que subir o ISO. Subir o ISO, se você está tendo que subir o ISO, é porque o nível de sinal é baixo e o ISO é a amplificação do sinal. Então, quando você pega e aplica amplificação ao sinal de luz, porque o sinal de luz é fraquinho, você já abriu lá a sua lente 1.4, você já pôs o tempo de exposição no máximo que dava, mas a foto está subexposta, vou precisar subir o ISO, tá bom. Subir o ISO é amplificar sinal. Quando você amplifica sinal, você está pegando o pouquinho sinal que já está mais perto do chão de ruído da sua câmera e amplificando, mas acontece que o ruído é amplificado junto. Então eles seguem pertinho um do outro e sendo amplificados e clareados. Então quando a gente sobe muito o ISO, a gente está clareando também o ruído de fundo de uma imagem. Tecnicamente é isso aí, essa é a parte técnica desse vídeo. Por isso que quando sobe muito o ISO, você tem o aparecimento do ruído de imagem. E por que quando você tem uma foto escura no Photoshop e você clareia lá usando exposição, clareamento de sombras e não sei o quê, por que aparece mais ruído de imagem? Porque você pegou aquele nível de sinal de fundo, de chão de ruído que ficou gravado e clareou. Aí ele aparece mais. Então toda vez que a gente clareia uma imagem no software ou que a gente usa muito o ISO na nossa câmera, a gente vai fazer o ruído aparecer mais. Não é que não possa usar o ISO, não é que não possa clarear imagens na pós-produção. Tudo tem só uma contrapartida. O efeito colateral é termos que lidar com o ruído de imagem. Mas aí, gente, a gente precisa, saindo do aspecto técnico, vamos pensar um pouquinho na história da arte e a nossa relação com a imperfeição. Porque a gente se incomoda com o ruído porque a gente interpreta que é uma imperfeição. Então,
A imagem ficaria mais bonita na nossa opinião sem ruído. A imagem ficaria mais perfeita na nossa opinião sem ruído. A imagem seria melhor sem ruído. Se nós respondermos sim a essas perguntas, e cada um vai responder de um jeito muito pessoal, é porque nós consideramos o ruído uma imperfeição, algo indesejável, algo que não queremos, e queremos nos livrar dele. Ao longo da história da arte, a gente vai ter isso em inúmeras manifestações artísticas. Vou citar a pintura, por exemplo. Então, a pintura no Renascimento, quando o Da Vinci inventa ou populariza, não sei se ele inventou ou popularizou, o sfumato. O sfumato é uma técnica que pintores usam para disfarçar imperfeições, disfarçar o contorno das coisas, fazer com que a passagem entre as cores, os traços e tudo mais seja mais suave, delicada, sem ser tão delineada. Naquele momento histórico, algo muito desenhado, muito delineado, não era desejável, e essa gradação natural das coisas dada pelo esfumato virou moda, virou algo desejável, virou padrão. O esfumato na pintura era uma espécie de luta contra um ruído de imagem, contra uma imperfeição que era considerada uma imperfeição naquele momento. Porque, de alguma maneira, entenderam que o olho humano não tem tanto contorno, não tem tanta linha, o olho humano tem gradações suaves, então é mais realista, segundo o olho humano, a pintura com esfumato. E assim foi ao longo dos anos na história da arte. Chega um ponto que o pessoal se cansa disso e fala, não, mas eu quero, a minha pincelada é a minha autoria, meu jeito de pincelar é a minha assinatura. E a gente vai, então, muito longe lá do Renascimento, a gente chega no impressionismo e chega no expressionismo, dois movimentos modernos da pintura, onde a pincelada é visível. Não tem essa história de esfumato, não vou ficar borrando a minha pincelada, não vou diluir o meu traço, eu vou mostrar, e isso é parte da minha expressividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem movimento da pintura, como a pintura renascentista, como o neoclássico na pintura, porque neoclássico é um revitalizar de valores clássicos, renascentistas. A Renascença já era um renascimento de valores clássicos, e aí você faz neoclássico de novo, né? Então, essa ideia de perfeição estética, ela se renova de tantos em tantos na história da arte. E entre um e outro desses ressurgimentos desse ideal de perfeição, entre um e outro dessas ondas, você tem alguns movimentos mais expressivos. Então, depois da Renascença e antes aí do neoclássico, você tem lá, sei lá, o barroco. O barroco é um momento de expressividade, a pincelada é visível. Aí depois do neoclássico você vai ter os movimentos modernos, você vai ter romantismo, você vai ter, e aí os modernos mesmo, impressionismo, expressionismo e assim vai, onde a pincelada, o traço, está tudo lá visível. Na pintura, então, percebemos que há uma onda de interesse pelo que os olhos veem com uma perfeição fotorrealística e momentos de uma arte em que, não, o que me importa é a expressividade, o que me importa é o como eu sinto o mundo mais do como eu vejo o mundo. E na pintura a gente vai ver essa alternância, acontece de tantos em tantos. Vamos sair da pintura e pensar na música. Acontece a mesma coisa. Existem momentos da música em que se busca uma perfeição de execução técnica sem nenhum ruído. Então, o músico raspando o dedo na corda do violão, da guitarra, do violino, de qual instrumento, aquele barulhinho, tipo isso aqui ó, no microfone. Ó. Esse barulhinho de raspar. Não pode, imagina, a execução tem que ser isenta de ruído, a execução da música tem que ser limpa, só vamos ouvir as notas, só o som puro e cristalino do instrumento e não da execução tosca do músico. A gente tem momentos disso, tem músicos que buscam isso. E tem músicos que, não, peraí, o sopro, o meu soprar do saxofone entra na música, o meu raspar de dedo na corda da guitarra entra na música. Então tem momentos em que o ruído, a imperfeição, entra. E quando a gente começa a entender
Falei da pintura, falei da música, posso falar do cinema. O cinema tem momentos de absoluta perfeição visual, um deslumbramento técnico, fotográfico, de iluminação, tudo muito maravilhoso. E tem filmes que são mais de expressão. Então, se eu olho lá, sei lá, os filmes do neorrealismo italiano, os filmes da Nouvelle Vague francesa, entre outros movimentos, eles buscam um pouco mais de expressividade, mesmo que sem rebuscamento técnico, sem perfeição total de técnica, de imagem. E a gente pega, de repente, o cinema hollywoodiano, onde ele é mais elaborado na técnica e um tanto menos na expressividade. Pega um filme de super-herói atual, esses filmes aí de Marvel, DC e tudo mais. É tudo muito bem feito, muito nítido, as cores, tudo bem desenhadinho. Não tem um ruído de imagem, não tem uma imperfeição. É tudo feito para que você não se distraia por nada do que está sendo mostrado e também não tenha assim tantas emoções ou não entenda tanto o traço do autor. O autor não conversa tanto com você, é a história, o roteiro que vai conversar com você, mas o autor não está conversando tanto com você. Já quando eu pego a pintura do expressionismo, quando eu pego o cinema do neorrealismo, quando eu pego esses movimentos, quando eu pego a música no rock, no blues, entre outras, os autores estão conversando um tanto com a gente, porque esta humanidade do traço, da assinatura visual, do barulhinho da execução da música, da textura da imagem, estas coisas estão agregando leituras que são mais dentro da subjetividade, são mais humanas e não tanto perfeição técnica pura e simples. Isso vai vir em ondas ao longo da história. Na fotografia não é diferente. Na fotografia você tinha fotógrafos buscando uma perfeição técnica. Vamos pegar aquele movimento que ficou conhecido como F64, da qual era membro lá o Ansel Adams, por exemplo. O F64, o grupo de fotógrafos que participava, tinha ideais de perfeição estética, técnica muito elevados, então tudo tinha que ser feito com muito cuidado para não passar nada despercebido, nada de esquisito, nada. E existe uma parcela de público que adora essas fotos e uma parcela de público que acha elas frias, sem expressão. E aí existe um tipo de fotografia do fotojornalismo, da fotografia documental. Pega as fotos do Sebastião Salgado, por exemplo. Tem ali ruído, tem grão de filme, tem ruído. Vai numa exposição do Sebastião Salgado, eu folhei um livro dele, você vai ver uma textura na imagem, uma aspereza. E vai ter gente que gosta mais lá do F64, que vai falar assim, as fotos do Sebastião Salgado talvez careçam de uma técnica, de uma perfeição. E vai ter gente que, aquelas pessoas que falam que a foto do Ansel Adams é meio fria, meio sem expressão, vão olhar o Sebastião Salgado e vão delirar. E vão falar, isso é que é fotografia, é isso, olha a expressão humana, o drama humano, a aspereza da foto, do grão, combina com a aspereza do cenário que ele fotografou, da desgraça humana e tal. Na música tem isso, na pintura tem isso, na fotografia tem isso, em qualquer manifestação artística que eu tenha visto ou estudado, tem isso. Então, de alguma maneira, estas ondas entre a perfeição e a expressão, entre um ideal de estetizar a realidade a um ponto que ela talvez esteja até mais perfeita que a realidade, ou aceitar imperfeições porque a vida é imperfeita, aceitar o irrealismo, né, do grão da imagem, porque a gente não enxerga com granulação, convenhamos, mas aceitar esse grau de irrealismo porque ele nos agrega essa textura, essa aspereza, esse incômodo, ou buscar o irrealismo da superperfeição. Então, essa disputa entre fronteiras da leitura de imagem, da apreciação da imagem e da execução da imagem irão existir. E eu acho que essa brincadeira aí nunca vai acabar. Hoje, a gente pode dizer que se você quer mais perfeição fotográfica, menos ruído de imagem, quer tudo naquele grau de
F64, Ansel Adams e tal, você tem a possibilidade. Nós temos câmeras maravilhosas nesse sentido. Qualquer das full frames atuais tem um nível de ruído, o chão de ruído lá da câmera, muito baixo. Ah, não, eu aceito um pouco dessa imperfeição, eu gosto dessa expressividade. Você pode subir mais o ISO da câmera, você pode usar uma câmera APS-C ou ainda câmeras de filme para buscar granulação no seu discurso visual. A gente tem, ou no tratamento de imagens, adicionar ruído. Eu às vezes adiciono ruído nas minhas fotos para dar textura, porque eu sou o cara mais dessa linha que gosta da expressividade. Eu já fui um pouco desse fotógrafo buscando um tipo de neoclássico, de perfeição absoluta de cada cantinho, bem realizado, bem nítido, bem exposto, tudo certinho nos seus lugares. Já fui esse fotógrafo. Hoje eu tenho uma ideia de expressividade mesclada com técnica, onde as coisas tenham que atingir um certo equilíbrio. Então um pouquinho de ruído de imagem eu gosto. Um pouquinho de desfoque lá no fundo de imagem para não ter tudo nítido, eu gosto. Às vezes até um tanto maior de desfoque. Então não gosto de tudo perfeitamente nítido, não gosto de tudo perfeitamente sem ruído, gosto de uma sombra. Tem gente que não gosta de sombra por nada desse mundo, ilumina tudo de frente assim para não ter sombra. Do jeito que a gente tá aqui, ó, não tem sombra, né? E já tem gente que vai gostar de uma luz mais lateral, mais dramática, que revela mais rugas no rosto de uma pessoa, mas tudo bem, é a imperfeição da vida. É normal. Ah, não, vamos iluminar tudo de frente, vamos lavar o rosto da pessoa com luz para não aparecer ruguinha, não aparecer nada. Então, esse dilema, né, a briga entre a perfeição e uma irrealidade que é perfeita, porque o mundo não é perfeito, a vida não é perfeita, a sua fotografia não é perfeita, a minha também não é, mas essa busca de uma irrealidade, de um sonho de perfeição, é um caminho das imagens. E a aceitação da imperfeição e às vezes até uma irrealidade maior do que a vida. Por exemplo, a pintura do expressionismo, ela não é realidade da vida. É uma dor exagerada, é uma expressão exagerada. Então o expressionismo tem esse nome porque ele é expressivo. Então tem um exagero de expressividade. Então você tem outro tipo de irrealismo, né? Mas que serve a uma proposta de expressão. Esse jogo entre uma onda e outra está conosco aparentemente desde sempre na história das artes. Você aí é de qual time? Ou depende. Porque, por exemplo, você curte uma imagem com grão, com ruído, como são aquelas fotos em preto e branco de shows de jazz e blues antigas? É uma ideia. Você curte uma foto super perfeita, super delineada, super nítida, de grandes paisagistas? Qual que é a sua praia na fotografia? Você aceita ruído? Não aceita? Busca o ruído? Procura ele, causa ele, ou evita e foge dele? Porque no meu caso depende muito. Se eu vou fazer foto de publicidade, produto para publicidade, é perfeitinha, limpinha, porque estamos o quê? No mundo dos sonhos, no mundo da fantasia da publicidade. Vou fazer fotografia de eventos, aí já eu aceito um pouquinho de ruído, de desfoque, de tudo mais, coisas que não entram na fotografia publicitária. A fotografia publicitária não tem um pedaço de produto desfocado e outra parte focada. Não, ele é super nítido. Então não tem ruído e não tem falta de nitidez. No evento, a gente já começa a deixar a expressividade entrar porque são seres humanos, né? Seja evento social, corporativo, eu não faço evento social, mas eu faço evento corporativo. Então a gente começa a entender que existe um ser humano, aceita um outro tipo de discurso visual, mas tudo tem limite. Ah, não vou esculhambar a imagem cheia de ruído. A gente sobe o ISO até um certo ponto e bota lá o flash para iluminar e complementar e preencher sombras e tudo mais. Então há um equilíbrio entre essa fantasia de perfeição e um pouco de expressão. E na minha fotografia autoral, fotografia de rua, aí ó, tem ruído, tá de noite, tá escuro, tem ruído, tem desfoque, tem movimento, tem, porque é parte do barulho da rua, é parte do movimento da rua, do que eu entendo como urbanidade. Quando eu faço fotografia de show de rock, mesma coisa, tem ruído porque tem barulho, faz parte do discurso. Então eu acostumei a circular entre esses discursos, porque eu entendi as técnicas, eu consegui dominar isso. Aliás, se você quer dominar as técnicas, eu tenho 2 cursos excelentes.
Fotometria, tudo sobre exposição, como obter um arquivo com a melhor relação sinal-ruído possível, eu ensino isso no curso. Então, quer minimizar ruído de imagens, quer expor com qualidade? Meu curso de fotometria. Precisa ainda iluminar mais, quer aprender a iluminar, quer dominar o flash? Eu tenho introdução ao flash dedicado. Esses dois cursos juntos resolvem toda a questão técnica para o quê? Um arquivo o mais perfeito possível para a sua fotografia. E eu baixei o preço dos dois esse ano, né? Os dois tiveram um preço reduzido para o ano de 2023 inteiro, justamente para facilitar todo mundo que quer entrar no mercado de fotografia ter mais capacitação para isso. E para quem tem a fotografia como hobby, ter mais técnica se assim quiser. Então, dá uma conferida no meu curso de fotometria e também no curso de flash, ambos com preço reduzido para todo este ano, não é uma promoção, não tem tempo para acabar, quer dizer, no fim de dezembro desse ano acaba e volta o preço normal. Então, ao longo desse ano, preço reduzido, mas esses cursos são os cursos que abrem a possibilidade da sua evolução técnica. Se o que você precisa é lá o esfumato da pintura, a perfeição técnica do neoclassicismo na pintura, é a perfeição do Fotoclube F64 lá. Então, se você está buscando esses caminhos, você precisa de desenvolvimento técnico. E aí, curso de fotometria e curso de flash vão te dar isso. E aí, se você quer adicionar expressividade, ruído, um drama, você sabe como ter as duas coisas, porque se você aprende a perfeição técnica, você sabe quais fatores você vai desligar da tal da perfeição quando busca uma expressividade. Tá bom, minha gente? Então, assim, se você quer curar o ruído de imagem, se é um problema para você, câmeras melhores, com melhor relação sinal-ruído, então geralmente full frames ou até médios formatos. Para quem é aí fotógrafo de grandes paisagens ou de publicidade, médio formato pode ser uma opção, ou as full frames de hoje. Domínio da fotometria e do flash, melhor iluminação para obter melhor relação sinal-ruído, porque mais luz é mais sinal é ruído mais longe do sinal, como eu expliquei lá no começo do vídeo. Então, na fotografia, é isso, domínio de software. Então, compra lá o DxO Pure Hall 3, que saiu outro dia, porque é um software excelente para reduzir ruído de imagem. Então, faça investimentos no combate ao que te incomoda, se isso te incomoda, ou abrace se isso não te incomoda. Você aí é de qual time? Comenta nos comentários. Não se esqueça de deixar o curtir, que ajuda muito no engajamento dos vídeos. Se puder deixar um comentário, nem que seja um emoji de comentário, comenta aí. E se você pode, inscreva-se aqui, ative as notificações, torne-se membro, junte-se ao Apoia-se e compre os meus cursos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!